Hoje eu estou, gente, diante de um mandato de Deus ministrando. Eu falando, André, hoje vai ser diferente, mas eu preciso que você entregue essa mensagem ao meu povo, depois daquilo que eu fiz. Porque a nossa fé não pode ser só uma fé infusiva, ok? Nós falamos de adoração e foi um negócio que há muito tempo eu não vivia, que aconteceu aqui domingo, gente. Só que a nossa manifestação de louvor e de adoração não tem que só apenas ser efusiva, tem que ser bem informada. Ok, você pula, você redopia, mas por quê? Não adianta eu só expressar com emoção se eu não tenho informação para dar base para aquilo que eu estou fazendo. Eu faço debaixo de uma palavra, de uma informação, de um ensinamento e de uma instrução. Eu quero trazer isso para a igreja hoje. Abra a sua Bíblia comigo então em Lucas capítulo 5, versículo 1. Olha o que diz o texto. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava Jesus junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando suas redes, e entrando Jesus num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, Jesus ensinava do barco para a multidão. E quando acabou de falar, disse Jesus a Simão: faze-te ao mar alto, lançai vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, a madrugada inteira, viramos, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompiam-se-lhes a rede. Aleluia. Eu quero uma bênção dessa, é bênção para romper rede. A minha rede não aguenta, não, a minha garganta não aguenta tanta glória pelo tamanho da bênção de Deus. E fizeram, depois de ter uma pesca que estavam rompendo a rede, fizeram sinal aos companheiros, diga companheiros, que estavam no outro barco, para que fossem o ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Os 2 barcos iam afundando de tanto peixe. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto que se apoderara dele e de todos que estavam com ele, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também a Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E tá vendo? Aqui ele está chamando ele para ser sal da terra e luz do mundo, tá? Você vai ser pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Gálatas capítulo 6, versículo 9, é um texto simples que diz assim: não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Eu vou repetir esse texto: não nos cansemos de fazer o bem, porque se a gente não desanimar, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Se você ama a palavra de Deus, diga: eu amo a Bíblia. Tome seu assento dando glória a Deus junto comigo. Aleluia. Quando eu leio esse texto, que fala assim: se a gente não desanima, se a gente continua, se a gente mantém vigor, se a gente não desiste, vai chegar o tempo certo da colheita. Aqui eu tenho um aprendizado. Veja, existem resultados que chegam na nossa vida que são consequências de esforço físico. Então, no mundo terreno, o meu esforço vai me prover uma consequência e uma colheita, que está diretamente ligado ao meu esforço braçal, ao meu trabalho, ao meu empenho e ao meu tempo. Porém, quando nós, que somos servos de Deus, que entendemos que o mundo natural não é a única coisa que existe, pelo contrário, o mundo espiritual e invisível é o que dá início a tudo que é visível. O invisível é o eterno e o visível é o temporal. Quem entende que existe um Deus, existe um mundo sobrenatural, também vai aprender uma verdade. Se no mundo natural existem colheitas que eu tenho por causa do meu trabalho natural, no mundo sobrenatural e espiritual existem colheitas que acontecem que não tem nada a ver com o meu esforço, mas tem a ver com o tempo certo.
Resultado humano é proveniente do esforço. O resultado divino é proveniente do tempo certo, que pode estar atrelado também a algum esforço. Mas entenda que o esforço humano não é a única variável que faz o tempo certo de Deus chegar na minha vida. Por que tempo certo, pastor? Porque Deus tem um tempo certo para todas as coisas. Tudo que Deus começa, Ele termina. Tudo que Deus inicia, Ele completa. Porque o meu Deus, e aí você vai aprender uma característica do teu Deus que talvez você nem sabia que existia. O teu Deus é finalizador. O teu Deus é terminador, o teu Deus é executor. Então tudo aquilo que Ele começa, Ele vai terminar. Então Ele pode até trabalhar de maneira incremental, mas Ele nunca vai trabalhar de maneira incompleta. Se Ele inicia algo na sua vida, Ele vai finalizar, como diz o escritor aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Ei, eu estou convencido que aquele que iniciou a boa obra em vocês, Ele vai completá-la no dia de Cristo Jesus, porque o meu Deus é o que inicia, mas o meu Deus é o Deus que termina, é o Deus que completa. Porque entenda, escute isso, para Deus terminar não é apenas uma atividade, terminar é uma identidade. Terminar é um atributo de Deus, não é só o que Deus faz, é quem Deus é. Abre Apocalipse capítulo 22, ele diz assim: eu sou o alfa, mas eu sou o ômega, eu sou o primeiro, mas eu sou o derradeiro, eu sou o princípio, mas eu sou o fim. Então terminar não é o que Deus faz, é quem Deus é, não é a atividade de Deus, é a identidade de Deus. Eu quero profetizar, se Deus está no meio, se Deus tem uma palavra para você, o Deus que iniciou vai terminar, porque Ele é o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro, Ele é o princípio e Ele é o fim. Então a minha adoração não tem que ser só depois dele fazer. Não. Lembra? Dá 7 voltas e grita. Comemora antes de derrubar, porque é a comemoração que vai derrubar a muralha. Eu quero ouvir uma adoração de pessoas que entendem: eu vou adorar por aquilo que Deus já vai terminar na minha vida. Eu tenho que adorar hoje por aquilo que Ele vai fazer amanhã, porque eu tenho uma certeza: terminar não é apenas o que Deus faz, é quem Ele é. E se a palavra vem de Deus, Deus, eu já te louvo por aquilo que Tu vai terminar nessa semana na minha vida. Aleluia. Pastor, mas a gente não tem parte nisso? Como assim? Quer dizer que se Deus tem uma palavra, tem que ficar sentado porque o tempo certo vai chegar? Entenda, o fato de Deus finalizar não tem nada a ver com a tua interferência. Não tem nada que você faça que acelere ou desacelere o trabalhar de Deus. Mas uma coisa é Deus terminar, outra coisa é você acessar o que Ele terminou. Eu vou repetir isso. Existe um esforço humano, é claro, para quê? Para estar bem posicionado no local onde Deus vai terminar e entregar na minha mão. Então existe um esforço, não para Deus terminar o trabalho dele, eu tenho que fazer o meu trabalho para acessar aquilo que Deus já fez na minha vida. Não, porque para Deus tudo tem um tempo certo. Não nos cansemos de fazer o bem, pois se desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Então não desanima não, se posiciona. Existe um tempo certo de Deus para a sua vida. Não desista, o tempo certo de Deus está chegando para a tua vida. Quem já estudou, lembra, 3ª, 4ª série ciências? Ainda é ciências o nome, né? Estudos sociais, nem sei se existe mais estudos sociais, mudou o nome, né? Você estudou que tinham 4 estações, né? 4 temporadas: primavera, verão, vocês nem lembram mais, gente, que negócio é esse? Primavera, verão, outono e... Mas você sabia que no reino de Deus existem 5 estações e temporadas? Primavera, verão, outono, inverno e tempo certo. Porque o tempo certo de Deus, ao contrário dos tempos naturais, não tem a ver com data, não tem a ver com mês, não tem a ver com temporada, não tem a ver com estação, não tem a ver com frio. Porque muitos vão falar: pastor, eu estou vivendo um inverno na minha vida, está tudo gélido, está tudo parado, está tudo, pastor, neblina, eu não consigo ver o amanhã. Não te preocupa, porque se chegar o tempo certo de Deus na tua vida, Ele invade o teu inverno e Ele transforma a tua situação de vida. Porque o tempo certo de Deus, ao contrário das temporadas naturais, estações naturais, não está presa ao tempo humano, está sendo obediente ao tempo eterno. Então tem vezes que Deus entra com o tempo certo na tua vida hoje. É quando Ele interfere em um momento que você fala: não, mas já é tarde demais, não é temporada disso. Sara estava muito velha para ter filhos, mas com mais de 90 anos ou 90 anos,
Deus fez ela ficar grávida. Por quê? Porque Deus não precisa respeitar o tempo humano para fazer o tempo certo dele invadir e te dar a resposta que você precisa. Você lembra que Josué estava lutando, ele fez e pediu para Deus: Deus, para o sistema solar. Deus parou o sistema solar para que o seu povo vencesse os seus inimigos. Então, quando o tempo de Deus chega, ele não está nem aí com o tempo humano, porque ele não está preso às tuas temporadas. Tem gente que está falando: pastor, é impossível Deus fazer alguma coisa nessa temporada que eu estou vivendo. Deixa o tempo certo de Deus entrar nessa temporada, que você vai ver o que Deus faz. Porque quando Deus age e ele entra com o tempo certo, gente, ele muda a lógica humana. O tempo certo de Deus não respeita a lógica humana. Pelo contrário, ele transforma a lógica humana. Aleluia! Porque o povo de Israel está mergulhado no pecado. Acabe induziu todo o povo com a sua esposa a adorar Baal. Deus chama o profeta e fala: profetiza e fala que vai ter uma seca. Vai começar uma temporada de seca. E todo mundo sofreu, inclusive o profeta. O profeta de verdade é isso, ele solta a profecia, mas ele sofre da profecia que ele deu. Porque ele fala: acaba a água, acaba a comida. Deus fala: vai para o ribeiro de Querite, vai lá, vai ter comida. Todo dia tinha água no ribeiro e tinha pão que vinha no bico de um corvo, de um pássaro. Quem tem passarinho em gaiola aí? Alguém tem passarinho em gaiola? Todo dia você dá um pistachezinho para ele, todo dia você dá um pãozinho para ele, dá uma comidinha para ele, porque o natural da vida é homem alimentar pássaro. Mas quando chega o tempo certo de Deus, Deus faz pássaro alimentar homem. Porque quando Deus quer prover para a tua vida, quando Deus quer botar comida na tua boca, quando tudo está parado, ninguém tem economia, ninguém tem dinheiro, Deus muda a lógica dos animais, Deus muda a lógica do reino animal, Deus muda a natureza dos pássaros. Não é para pássaro alimentar homem, é para homem alimentar pássaro, até chegar o tempo certo de Deus. Por que a gente acha interessante isso? Porque é exatamente isso que acontece no contexto que nós lemos do texto de Pedro. Ele passou a madrugada inteira pescando. Quem entende de pescaria sabe que é de madrugada que você pesca em alto mar. Se você vai para o litoral, você vê um monte de luz de barco lá no meio, porque estão fazendo pesca. Porque é de madrugada que vocês pegam o seu barco, você pega as suas malhas, pega as suas redes e você vai lá para o meio. Não pescou? Nada. Aí ele volta. Aí Jesus entra no barco de dia. Horário ruim, vai lá para o alto mar, local ruim, joga a tua rede, momento ruim. O que ele tem? A melhor e a maior pesca da sua vida. Porque quando chega o tempo certo de Deus, Deus está nem aí se é dia, Deus está nem aí que é noite. O tempo certo de Deus faz dia virar noite, faz noite virar dia. A palavra e a instrução de Deus, quando nós seguimos ela à risca, Deus muda as estações. Deus não precisa ficar preso às regras humanas, às regras naturais. Ele quebra, ele muda momentaneamente algumas coisas para poder dar vitória para os seus filhos. Sadraque, Mesaque e Abednego, lança eles na fornalha ardente. Aquilo, ao invés de queimá-los, refinou eles. Eles saíram daquela fornalha, gente, sem cheirar a fumaça. Deus mudou as propriedades do fogo. Os elementos naturais se transformam quando Deus quer dar vida, quando Deus quer abençoar os seus. Isso chama-se tempo certo de Deus. Eu quero profetizar: o tempo certo de Deus está para chegar na vida de algumas pessoas aqui. Tempo certo de Deus é quando coisas improváveis ou impossíveis chegam em épocas improváveis e impossíveis. É quando você colhe, é quando você pesca fora, e tem uma bênção fora da época. Fora da época, na Bíblia tem um termo: tempo certo de Deus. Fora de época para você, não para o meu Deus. O meu Deus, ele faz tudo, o meu Deus pode tudo, o meu Deus transforma tudo. Só que às vezes a gente tem que ter cuidado, porque nós nos confundimos com as temporadas naturais e as temporadas sobrenaturais. O que eu quero dizer é que existem coisas que nós achamos que chegou o fim. Aí Jesus entra e fala assim: terminou não. Você botou um ponto final, mas eu coloco uma vírgula. Eu vou ter uma continuidade aqui. Terminou não. Só que existem situações que nós falamos: não, vamos continuar. Aí Deus intervém novamente e fala: terminar nada, chegou o fim. Aqui vocês não passam. Ou seja, quando se trata do término, do fim de alguma coisa, nós e Deus temos perspectivas diferentes. Por isso que o texto que nós lemos fala que eles estão pescando, não tem resultados. Aí Jesus vem pregando, vem instruindo, vem ensinando na margem do lago de Genezaré. Jesus vem o quê? Pregando, ensinando e instruindo. Aprenda isso, e Deus colocou isso no meu coração quando ele fala de transbordo. André,
Eu ensino mais do que eu faço prodígio. Abra sua Bíblia. Você vai ver Jesus mais ensinando e instruindo do que fazendo prodígio. Jesus investe mais tempo em transmitir uma lição do que em fazer multiplicação. Porque ele vai entender que existem situações que, se você andar debaixo do ensinamento e da instrução da palavra, você nem vai precisar de um milagre. Existem situações na nossa vida que o milagre se torna desnecessário se a gente apenas obedecer às instruções que a palavra de Deus coloca para a gente. Então, toda vez eu falo, eu preciso de um milagre, eu preciso. Não, tu precisa ler a minha palavra e andar seguinte os meus estatutos, porque quem anda seguinte os estatutos nem vai precisar de alguns milagres. Pastor, eu discordo. Experiência é o melhor professor. Mentira. Experiência pode até ser o professor mais efetivo e eficaz, mas é o professor que mais custa caro, porque você tem que viver para aprender. Aí você não crê que Jesus cura, eu quero viver, então ele vai te colocar deitado numa maca para você experimentar. Eu não quero viver para aprender, eu quero ter fé e entender. Deus cura, Deus salva, Deus batiza, Deus me leva para o céu. Então é a minha fé, é o meu entendimento da palavra de Deus que me faz acreditar aquilo que Ele é capaz de fazer. Porque custa muito caro você viver pela experiência. Nós temos que aprender a viver pela instrução. Eu não preciso viver para crer. Eu tenho fé que Deus pode fazer mesmo quando eu não preciso que Ele faça. Tem alguém que pode glorificar a isso? Então olha, para quem quer transbordo de Deus e vai viver esses momentos continuamente, aprenda a andar debaixo de uma instrução de Deus. Instrução. É uma vida não de manifestação, mas de informação. Não é um louvor, como eu falei no começo, desvairado, mas é um louvor bem informado. Eu pulo, eu rodopio, mas por que eu pulo? Por que eu rodopio? Eu preciso da instrução de Deus. Porque Jesus está ensinando quando ele vê pescadores que estão lavando as suas redes. Pastor, por que eles estão lavando as redes? Porque eles pensaram que chegou o fim. Eles pensaram que tinha terminado a pescaria. Só que a impressão de término de Deus é diferente da minha. Eles falaram, por hoje acabou, eu não vou mais pescar. Aí Jesus entra e fala, terminou não, pode voltar para a rede. Eu vou pregar, mas depois de pregar, você vai jogar a rede, entra nesse barco, porque eu vou continuar a minha lição. Não uma lição ensinada, mas uma lição prática. Eles estão lavando as redes e começam a falar, mas Senhor, eu trabalhei a madrugada inteira, eu estou cansado, eu estou exaurido, e eu acabei de lavar, eu vou voltar a sujar a rede novamente? Eles estavam querendo terminar, pelo menos por aquele tempo, pelo menos por aquele momento. Por quê? Porque eles viveram coisas que eu e você, se vivermos, vamos questionar e fazer a mesma coisa. Eu falo para você, a nossa igreja é uma igreja que não apenas lê, mas a gente aplica a nossa vida, essa palavra. Deixa eu aplicar isso aqui para você. As mesmas razões que fizeram eles quererem parar e terminar de trabalhar, de pescar, é a minha e a sua. Duas coisas nos fazem parar: fracasso, que é falta de resultado, e cansaço, fadiga. Porque quando eu tenho resultado, posso até estar cansado, mas eu continuo. Está vendendo, eu vou virar à noite porque está vendendo muito online, está dando muito resultado. Eu estou cansado, não consigo, me dá um monstro, me dá um energético. Por quê? Porque está dando certo, eu prego em 4 cultos. Por quê? Porque Deus está fazendo. Quando nós vemos o resultado, por mais que estejamos cansados, a gente não desanima. O grande problema é quando o cansaço está atrelado com o fracasso, com a falta de resultado. Pescaram a madrugada inteira, o texto diz, e chegou de manhã, viraram a noite. Quando chegam de manhã, estão com sono, estão cansados e a fim de turno. Aí Jesus dá uma palavra para eles, enquanto eles estão cansados. Eu estou sem energia alguma. Agora que tu vem com essa palavra, mas eu não tenho resultado nenhum. Agora que você vem com uma instrução. Então entenda, para os homens, para a gente ter energia, a gente precisa de resultados. No mundo espiritual, para a gente ter energia, a gente precisa de uma palavra. Por quê? Porque eles vão ter resultados baseados no esforço. Mas quando Deus dá uma palavra, nós vamos ter resultados independente do nosso esforço. Deixa eu pregar isso aqui para algumas pessoas. Eu não estou falando que é para você ficar parado, para você ser preguiçoso. Mas palavra de Deus, promessa de Deus te dá resultado que os outros precisam trabalhar para você ter. Compromisso de Deus com quem serve a Ele, da palavra de Deus, promessa de Deus para a tua vida,
que a palavra vai trazer o resultado que o esforço deles não consegue trazer. Muita gente questiona às vezes pessoas da igreja ou até a própria igreja pensando, como é que cresce, como é que compra, como é que aluga, como é que faz? Ei, eu não estou andando pelo meu esforço, eu estou andando pela palavra. E se Jesus manda eu lançar a rede, eu vou lançar porque eu tenho certeza que eu vou ter uma pesca maravilhosa. Jesus dá uma palavra enquanto eles ainda estão cansados. Fala a verdade. O que os outros têm que fazer que nós não precisamos porque nós estamos seguindo uma palavra? Quem é que derruba a muralha de cidade só andando ao redor? Quem é que abre o mar só estendendo um cajado? Quem é que multiplica pão e peixe só agradecendo? Quando nós seguimos a palavra de Deus, nós não precisamos empenhar o esforço que os outros empenham para ter o mesmo resultado. A resultado e a energia que a gente precisa está do outro lado de uma obediência. Ai meu Deus, de uma obediência. Ei, Deus tem uma palavra para cada um de nós. O resultado que nós esperamos está do outro lado da obediência. Porque Jesus pede, me empreste o teu barco, e eles liberam. Jesus entra, Jesus ensina, Jesus prega do barco para a multidão. No final da ministração, Jesus fala, toca para o fundo e lança as tuas redes. Aí Pedro, ok, pregador. Você está falando com um pescador profissional que passou a madrugada inteira pescando aqui nesse local e eu não tive resultado algum. Pastor, ok, obrigado pela pregação. Eu sei que você diz e você cita e você prega, né, que a oração do justo vale muito em seus efeitos. Pastor, deixa eu te falar uma coisa, eu estou há 6 meses orando e não tive efeito nenhum. Eu estou 6 meses em propósito e não tive resultado nenhum. Eu estou há tanto tempo fazendo jejum e oração e nada está acontecendo na minha vida. Porque você está pedindo para fazer algo que eu já estou fazendo há 6 meses e não funcionou há 6 meses. Porque você quer que eu continue fazendo algo que não está funcionando há muito tempo. Porque quando eu comecei a fazer, pastor, eu tinha energia, eu tinha fé, eu estava animado. 6 meses se passaram, eu orando, eu buscando. Eu não tenho mais fé, eu estou cansado, eu não tenho mais energia. Agora você quer que eu faça de novo o que eu fiz com energia, agora sem energia? Não faz sentido nenhum. Eu lavei a rede, agora eu vou ter que sujar de novo. Porém, mesmo assim, eu lançarei as minhas redes. Tem alguém nessa noite que pode dizer isso para o Senhor? Eu não oraria não, eu não dava glória a Deus não. Eu não vinha para o culto não, porém, segundo a tua palavra, eu vou para o culto. Porém, segundo a tua palavra, eu vou ofertar. Porém, segundo a tua palavra, eu vou estender o meu propósito, eu vou estender o meu jejum. Eu não faria, porém, segundo a tua palavra. Aleluia. Eu dou glória a Deus pelo porém, mesmo assim, segundo a tua palavra. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Jesus, obrigado pela tua palavra. Foi por causa da tua palavra que eu não desisti. Foi por causa do teu conselho que eu continuo aqui. Nós louvamos e cantamos isso. Foi por causa dele, daquilo que ele falou, que me fez estar aqui nessa noite. E eu sinto nessa noite um ambiente profético. Eu sinto que Deus está movendo coisas aqui esta noite. Ou seja, veja, quando Deus fala assim, lance a rede, é como se estivéssemos vivendo um momento como esse, gente. Você tem, na Bíblia existem 2 termos para a palavra. Logos é a palavra de Deus, é a tua Bíblia. É uma Bíblia inerrante, é uma Bíblia eterna, é uma Bíblia pura, é uma Bíblia inspirada por Deus. Então quando você abre a Bíblia, você lê, você está lendo a Logos, a palavra de Deus. Mas existe um outro termo, Rema, palavra revelada. Assim, como o Logos é uma palavra eterna, pastor, o que é o Rema? É quando a eternidade sai do Logos e se aplica para a minha vida hoje. Ai meu Deus, porque a gente lê a Bíblia atrás de alguma palavra e às vezes não parece que não encaixa. Aí você vem para o culto como esse e você recebe a mesma palavra que Jesus deu para os discípulos. Quem sabe eu lia a Torá, eu falava, eu recitava, ok, mas uma hora o Senhor fala, joga a rede. Ou seja, Ele pega do Logos algo para aplicar para a sua vida hoje. Fala a verdade, hein? Fala a verdade, amanhã você tem conta para pagar, você tem filho para criar, tem conta de médico, tem conta de celular, você tem que fazer o conserto do carro, você tem que pagar IPVA, tem que pagar IPTU, você tem um monte de dívida. Pastor, eu estou dizendo
desesperado. Pastor, eu preciso de uma palavra. Você precisa de uma revelação da palavra de Deus. É uma rema, é quando Deus da sua palavra arranca algo da eternidade e deságua sobre a tua cabeça algo para amanhã de manhã, para você aplicar na sua vida. Pega essa palavra rema para você. Deus vai usar o mesmo barco, Deus vai usar o mesmo equipamento, Deus vai pegar a mesma rede e vai falar, lança de novo. Ele não precisa te trocar de lugar, Ele não precisa trocar o teu equipamento. Por quê? Porque o teu resultado não está ligado ao lugar, o teu resultado não está atrelado ao teu equipamento. Pastor, está atrelado ao quê? Ao tempo certo. Deus manda dizer, usa a mesma ferramenta, usa o mesmo contrato, liga de novo para o mesmo cliente, liga para aquela pessoa que estava falando, não, faz de novo, porque dessa vez eu vou te dar um resultado que você não tira. Rema. Quem recebe essa palavra? Aleluia, aleluia. Deus não mudou o pescador, Deus não mudou o barco, Deus não mudou o lugar, Deus mudou o tempo. Deus abre o tempo certo na vida dos teus filhos. Nessa manhã veio alguém desesperado por uma palavra da parte de Deus. Deus manda eu te dizer, chegou o tempo certo na tua vida. Chegou o tempo das manifestações sobrenaturais na tua vida. Aleluia, aleluia. Vai dar certo se você não desanimar. O texto diz, não canse de fazer o bem, não desanime, porque chegará o tempo certo para você fazer a colheita. Esses textos, olha, a Bíblia é maravilhosa, porque se a gente pega dois textos, né? Um eu peguei de Lucas e outro eu peguei de Gálatas, capítulo 6, versículo 9, fala assim, não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo em que faremos a colheita. Aí Lucas 5, 6 diz assim, e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe. Fazendo assim o quê? Aquilo que diz em Gálatas, porque eles estavam cansados, não dormiram a noite inteira, e Jesus falou, faz a mesma coisa de novo. Não desanima não, joga de novo a rede. Não desanima não, liga de novo. Não desanima não, vai naquele cliente de novo. Não desanima não, ora, o esposo vai aceitar Jesus, o filho vai aceitar Jesus. Você está orando há 30 anos, mas agora chegou o tempo certo de Deus para a tua vida. Faz de novo. Mesmo cansado, eles lançaram a rede e tiveram uma grande colheita de peixes. Coloca na tela para mim, Lucas capítulo 5, versículo 6. Se a gente não cansar, se a gente não desanimar, a gente vai ter uma colheita. E Lucas capítulo 5, versículo 6, vai dizer assim, fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes. Está errado, não está? Às vezes a gente vai questionar, será que é o tradutor? Será que é a versão? Ou o doutor Lucas ficou doido? O doutor Lucas era um dos caras mais brilhantes, tá bom? Médico, e escreveu isso aqui em grego, a língua que ele dominava. Pastor, o que tem de errado no texto? Aquilo, colheram uma grande quantidade de peixe. Peixe não se colhe, peixe se pesca. Eu colho nabo, beterraba eu colho fruta, peixe eu não colho. Pastor, por que ele escreveu uma colheita? Porque para Jesus foi uma colheita. Como assim? É só a gente entender a dinâmica de colheita. Você só pode ter uma colheita se você plantar. Pastor, o que Pedro plantou? Um barco vazio. Jesus pediu, me dá um barco, pode usar o meu. Ele mandou um plantio. Só que quando Deus devolveu o barco para ele, não devolveu vazio. Eu quero dar um glória a Deus hoje nesse culto. Toda vez que Deus pede alguma coisa para a gente, dá para Ele. Porque Deus, quando pede alguma coisa tua, não é para tirar, diminuir, subtrair. Ele pega o que você deu, Ele aumenta, Ele multiplica, Ele abençoa e Ele te devolve. Sempre foi assim. Vem um menino com 5 pães e 2 peixes. Ele entrega nas mãos de Jesus. O que Jesus faz? Multiplica e alimenta mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. 15.000 pessoas foram alimentadas por 5 pães e 2 peixes. Ele vai até uma mulher samaritana que está na beira de um poço e ele pede um copo de água. Aí porque ela deu um copo de água, Deus transforma ela numa fonte inesgotável, uma fonte de água viva. Deus vai até Abraão e fala, Abraão, eu quero uma oferta, me dá o quê? O teu filho da promessa. Eu quero Isaac. O texto fala que Abraão pega Isaac, ele fala assim, eu vou subir no Moriá para entregar culto de louvor e adoração a Deus. Aí quando ele sobe para entregar o que Deus tinha pedido para ele,
ele faz o movimento de ataque para entregar a vida de Isaac. Deus para o movimento do martelo, do cutelo, do machado e fala assim: não precisa matar ele não. Não precisa sacrificar com tua mão. Não precisa sacrificar com teu braço, porque você já sacrificou com teu coração. Gente, quando nós sacrificamos aqui, a gente não precisa sacrificar aqui. Ele sacrifica e Deus aceita o sacrifício de Isaac, que Abraão fez no seu filho Isaac. Só que quando ele desce do Moriá, Isaac está vivo. Calma aí. Não era para ele sacrificar Isaac? Sim. E Deus aceitou o sacrifício? Sim. Mas Isaac estava vivo? Sim. Quando ele desce, Deus veio e fala: obrigado, porque você entregou o que eu te pedi. Eu não vou te entregar do mesmo jeito. Toda vez que a gente entrega um sacrifício, toda vez que Deus pede algo e a gente dá para Deus algo, Deus não entrega igual, não. Deus aumenta e multiplica. Porque você me entregou Isaac, eu não vou te dar apenas Isaac. Tu não vai ser, Abraão, apenas o pai de Isaac. Eu te farei o pai de uma grande nação. Toda vez que a gente entrega para Deus o que Deus pede, a gente nunca recebe da mesma forma. Ei, entrega para Deus o que Ele está pedindo para você. Entrega para Deus o que Ele está pedindo para você. Entrega para Deus o que Ele está pedindo para você. Ele vai aumentar, Ele vai melhorar, Ele vai multiplicar e te devolver. Lança no outro lado aí. Pedro joga. Quando puxa, meu Deus, é tanto peixe que está rompendo a rede. Eu quero uma bênção dessa, Jesus, para a nossa igreja. Jesus, derrama novamente o teu poder quando tu quiser para romper a nossa rede, para romper a nossa adoração, para ir além da nossa capacidade. Toda vez que Deus derrama algo grandioso, sabe por que rompe? Porque a nossa capacidade de receber é infinitamente menor do que a de Deus de nos abençoar. Toda vez que Deus fala: meu irmão, eu vou te abençoar, vai romper a nossa rede. Nós não temos capacidade de aguentar aquilo que Deus nos dá. Aleluia. Estava rompendo, estava naufragando, estava afundando o barco. Aí a gente entra no texto de Lucas, versículo 7. Eles fazem um sinal para os companheiros que estavam no outro barco. Os companheiros chegam, ele fala assim: pega aqui um pouco de peixe, senão vai afundar um negócio aqui. E o texto fala que os dois barcos quase afundam de tanto peixe. Por que eu pedi para você falar companheiros, repetir comigo na leitura? Porque Lucas faz questão de citar e identificar para quem eles deram compartilhar os peixes. Estava cheio de pescador, tinha outros barcos ali. Ele poderia chamar talvez alguém que estava mais próximo, que tinha um barco mais rápido, mas não, o texto fala: e chamaram os seus companheiros e encheram o barco dos seus companheiros. Então eles chamaram os amigos de pesca e deram para eles o transbordo do resultado que Deus tinha dado para eles. Eles não chamaram qualquer pescador, eles chamaram os companheiros. Entende isso? Agora que o meu barco está cheio, eu vou chamar e compartilhar com quem andou comigo enquanto o meu barco estava vazio. Se você não fez questão de andar comigo enquanto o meu barco estava vazio, se você não fez questão de estar na minha presença quando eu tinha um barco vazio, eu não faço a questão de ter você quando o meu barco está cheio. Porque quando Deus abençoar a minha vida, transbordar na minha vida, eu vou chamar quem comeu sal comigo, eu vou chamar quem chorou comigo, eu vou chamar quem passou noites acordado comigo, eu vou chamar alguém que ralou comigo, alguém que ficou de joelhos comigo. Você está entendendo? Toda vez que Deus te abençoar, você tem que entender o propósito da bênção de Deus. O propósito da bênção de Deus não é só para você se alimentar, senão você vai ficar muito gordo, muito cheio. É para você pegar o transbordo e chamar alguém e falar: ei, tu já sofreu comigo, tu já andou comigo, tu foi fiel no pouco, tu me ajudou enquanto eu não tinha nada. Por causa disso, vem para cá, porque eu vou te dar aquilo que Deus está fazendo na minha vida. Grandes resultados precisam ser compartilhados. Porque se você não entende o propósito de grandes resultados que Deus te dá, você afunda. Você afunda. Você entende isso? Ele teve o maior resultado da vida, maior da sua história, e Jesus estava no barco. E mesmo assim o barco estava afundando. Calma aí, pastor. Dá para ter um grande resultado de Jesus e mesmo assim afundar? Ele estava afundando. Por quê? Porque se você não entender o propósito, você afunda até com Jesus no barco. Se Jesus te abençoa muito,
é para você abençoar a casa de Deus, para você curtir com a sua família, mas para você chamar para perto as pessoas que comeram sal contigo, as pessoas que viveram um tempo de seca contigo, as pessoas que viram o teu tempo de barco vazio e fala, pega aqui, Deus me abençoou, e se Ele me abençoou, é para te abençoar também. Por isso, fala para a pessoa do teu lado, não julga o meu barco vazio, porque hoje Deus me deu uma palavra, e eu vou lançar as minhas redes. Aquele barco que estava vazio, é vazio por pouco tempo. Olha e ri por pouco tempo, porque hoje Deus está liberando palavras aqui. O teu barco vai encher. Deus vai dar uma colheita maravilhosa para os seus filhos. Aleluia. Está aqui um bom conselho para quem está namorando ou quer casar. Se você está solteiro, namorando, quer casar. Minha esposa até falou, eita. Não escolha uma pessoa baseado no barco. O tio da lancha, né? Não escolha uma pessoa baseado na conta bancária. Escolha uma pessoa baseada na palavra. Porque hoje você talvez quer escolher alguém. Não, mas o barco dele está vazio. Não julga isso. Chega com ele e fala assim, tu tem uma palavra de Deus na tua vida? Tu tem promessa de Deus na tua vida? Tu tem ministério? Tu tem chamado? Por quê? Porque eu não estou nem aí para quem tem barco vazio. Mas se quem tem chamado, quem tem palavra, Deus um dia vai mandar tu lançar. E você vai colher e vai ter uma colheita abundante. Uma colheita que vai romper as redes. Não escolhe ninguém pelo barco vazio. Escolhe alguém baseado na palavra. Ei, tem alguém que está entendendo isso? Namore alguém que tem ministério. Deixa eu falar isso aqui, é só pentecostal. Não namore alguém que não fale em línguas e é batizado no Espírito Santo. Se relacione com pessoas que escutam o mesmo guia que você escuta. Se relacione com pessoas que vão para o mesmo caminho que você vai. Então não julgue o barco vazio, porque o problema do barco vazio Deus resolve com uma palavra. Deus resolve com uma palavra o problema do barco vazio. O negócio é se ele não tem compromisso com Deus. Aí tu vai ralar com ele. Não adianta ter alto padrão de vida e baixa qualidade de vida. Ai meu Deus, eu estou pregando aqui. Quem tem dinheiro pode até ter um alto padrão de vida, mas se não tem o Espírito Santo, tem um baixo qualidade de vida. Meu Deus. Não namore alguém pelo local que ele está, mas para onde ele está indo. Não seja, né? Porque quem namora pelo local que está é oportunista. Mas quem entende para onde ele está indo é companheiro do chamado. Você olha para ele e fala, rapaz, esse rapaz é cheio do Espírito Santo. Eu vou com ele, está vazio, o barco está. Mas Deus vai levar ele para um local alto. Deus vai exaltar, Deus vai abençoar. Então aprenda o poder dos relacionamentos providenciais. Pró antes, vidência ver. Então o Deus que vê antes de acontecer te conecta com pessoas que podem até estar com um barco vazio, mas tem uma palavra de redes transbordantes. Entende isso? De você olhar para alguém e identificar, está vazio, mas eu respeito a unção sobre a vida dele. Ele tem uma palavra de rede. Sabe aquela, está rolando essa trend agora, né? Trend que diz isso no TikTok, não tem isso? Você pega a foto do seu esposo lá de trás, aí fala assim, comprei na planta. Pensa no bicho feio que aparece. Já viu essa trend? O cara magro, ruim, não muda tanto não, fala a verdade. Você bota os filtros, aí você vai dizer, comprei na planta, mas depois que investi, olha só. É exatamente isso que a palavra está falando espiritualmente. Olha para alguém, não por onde ele está, mas para onde ele está indo. Não se relacione com alguém por causa do barco de hoje. Relacione com alguém que tem uma palavra de Deus na vida deles. Entende? É para onde eles estão indo. Eu louvo a Deus porque a Nayane me comprou na planta. Essa mulher me comprou. Quantas vezes falou assim, tira esse chinelo, essa calça rasgado, essa camiseta da Abercrombie, da Hollister, você é um empresário de sucesso. E ela foi ministrando na minha vida. E deixa eu falar uma coisa, hoje todo o meu transbordo e todos os meus peixes eu compartilho com ela. Te amo, meu amor. Por quê? Porque ela me comprou na planta. Ela entendeu, eu não estou com o André por onde ele está não, eu estou com o André por onde ele está indo. Ele tem uma palavra, ele tem um ministério, ele tem um chamado. Eu quero louvar a Deus por esta igreja. Porque quando nós chegamos aqui, eu tenho até sobrenome, mas eu não tinha um grande histórico ministerial. Eu cheguei aqui com um barco vazio, mas essa igreja me recebeu entendendo a unção de Deus que tinha na minha vida.
E hoje todas as colheitas que eu tenho, a partir daquilo que Deus está fazendo nessa igreja, eu compartilho com essa igreja. E uma das formas de eu compartilhar é trazer esse peixe quentinho que eu estou trazendo hoje. Deus me deu, eu fui atrás, eu pesquei, virei madrugadas, mas Deus me deu esse peixe e hoje eu quero te alimentar com aquilo que Deus está colocando na minha vida. Muito obrigado. E eu não tenho medo de dizer isso não. Veja, sobrenome pode até abrir uma porta, mas é unção que te mantém lá. Ok? Pode até te colocar no local, mas a manutenção no local não tem a ver com o sobrenome que você tem, não. Tem a ver com a unção e o chamado de Deus na tua vida. Eu louvo a Deus pela vida do Felipe, da Luana, do meu pai e da minha mãe, por terem indicado, aberto portas para chegarmos aqui. Mas eu louvo a Deus pela vida dessa igreja. Vocês nos receberam com barco vazio. Não está totalmente cheio não, porque eu acho que Deus tem mais coisa para transbordar na nossa vida. Mas nós estamos vivendo momentos extraordinários. Agora entenda. Essa pesca não teria acontecido se Pedro não obedecesse à palavra. Se Pedro não entendesse que o momento que ele disse que terminou, não terminou, porque Jesus falou, não terminou ainda. Se ele não respeitasse o término de Jesus, ele não teria essa colheita. Então, a tua obediência tem desdobramentos que vão além de você. Não é só você que é impactado pela tua obediência, todos que estão ao teu redor. O barco de Tiago e João foi cheio de peixe por causa da obediência de Pedro. O resultado de Tiago e João não teve nada a ver com a ação de Tiago e João, mas teve a ver com a proximidade deles. Você entende que quando você é próximo de alguém que ouve a palavra de Deus, você é abençoado? Por isso que você precisa andar com pessoas que ouvem a mesma voz que você ouve. Porque se pessoas são conduzidas não pelo Espírito Santo, não tem o que transbordar na tua vida. E se transbordar, são coisas que não vão ser benéficas para a tua vida. Agora, se você anda com pessoas que você sabe, tem chamado, tem unção de Deus e vai para um local, fica perto dessa pessoa. Porque o transbordo da vida dessa pessoa, o transbordo do resultado da colheita e da pesca dessa pessoa, vai ativar a sua vida. Ou seja, os resultados da tua vida não alcançam só você, alcançam todos que estão ao seu redor. Mas as desistências da tua vida também impactam todo mundo que está ao teu redor. Quando você desiste, você impede alguém de receber uma bênção que Deus destinou a elas através da tua vida. Diga sim quando Deus te pedir. Entregue para Deus quando Ele falar, eu quero. Não desista do teu chamado, porque ele tem implicações maior do que você. Por isso que Deus investe tanto na finalização. Por isso que Deus começa, mas tudo que Ele começa, Ele faz questão de terminar. Porque não é como você começa, é como você termina. Tem um corredor chamado John Aquari. Depois vai no meu Instagram, eu postei a história completa dessa história aqui. Esse cara é um corredor da Tanzânia. E ele participou das Olimpíadas do México em 1968, fazendo maratona. Quando ele estava correndo, maratona tem 42 quilômetros, ok? Quando ele estava no quilômetro 19, ele machucou, deslocou o joelho, colocou aquela bandagem e correu o restante da maratona cambaleando. Quando ele chegou no estádio, pode ver que já está vazio, não tinha quase ninguém. Porque ele chegou e o penúltimo colocado chegou horas antes dele chegar, porque ele estava muito devagar. Imagina você correr o quê? 28, 30 quilômetros com o joelho deslocado. E quando ele entrou no estádio já não tinha mídia, já não tinha ninguém para fazer cobertura, mas ele chegou cambaleando e ele terminou a corrida, chegou uma repórter e falou assim, John, vem aqui, por que você não desistiu quando você se contundiu? Você sabia que ia chegar em último lugar. Não é uma vergonha você vir aqui e chegar horas depois do penúltimo colocado? Aí a resposta dele foi, querida, eu vim da Tanzânia. O meu país me mandou para cá 3.000 quilômetros de viagem. O meu país não me mandou para o México e para a Olimpíada para começar uma corrida. Eles me enviaram aqui para terminar uma corrida. Você está entendendo? Você não está aqui para começar uma corrida, não. Deus quer que você termine uma corrida. Deus quer se empenhar no seu término, no seu fim. Deus quer completar aquilo que Ele iniciou na sua vida. Melhor é o fim das coisas do que o seu início. Sabe que louvor comigo? Só aqui para tocar que eu já vou terminar. Vamos aterrissar esse avião. Quem está sentindo a presença de Deus aqui nessa palavra? Hoje é uma noite profética e Deus está indicando para pessoas, chegou o tempo certo na vida de algumas pessoas aqui. Pessoas aqui irão testemunhar processos antigos, problemas antigos, coisas que vão se desvencilhar, que vão acontecer. E você vai falar assim, mas pastor, eu não sei, eu não fiz nada de diferente para mudar. É verdade, e nem Pedro. Pedro fez a mesma coisa, só que ele fez no tempo
certo. Tem a ver com a temporada de Deus. O teu Deus é um Deus que quer finalizar coisas na tua vida. Por isso que você lê esse texto, e na epígrafe do texto, naquele título, está assim: pesca maravilhosa. Pastor, deveria ser pesca milagrosa, porque foi um milagre de Deus. Veja, mas pegar peixe no lago é um ambiente natural do peixe. Não tem nada de anormal você pescar peixe no lago. Na verdade, para mim, o maior milagre foi o que aconteceu na madrugada anterior. Pescadores profissionais irem pescar e não pegar nada. Aí tem milagre. Como é que... Nem uma sardinha. Né? Nada. Aí tem milagre. Mas você entende que quando você pesca no lago, é natural. Então, a pesca não é milagrosa, a pesca é maravilhosa. Só que depois dele pescar, o texto nos ensina que ele chega na margem, ele pega todo o resultado, ele larga o resultado, o maior que ele já teve, e segue Jesus, né? Maravilhosa não é a pesca, ele que é maravilhoso. Pastor, mas eles tiveram pesca milagrosa? Sim. Quando eles estavam no deserto, um menino chegou com 5 pães e 2 peixes. E aí Jesus pegou aquele peixe e multiplicou para 15.000 pessoas comerem. Deserto não é lugar de pescar peixe. Pesca milagrosa. Mas você entende que só recebe a pesca milagrosa quem é fiel na pesca maravilhosa? Quem é fiel no natural recebe a fidelidade de Deus no sobrenatural. Porque você trabalhar e ganhar um salário, não tem nada de milagre nisso. Até o ímpio trabalha e tem um resultado do trabalho dele. Não muda em nada. Pastor, o que muda? É o que você faz com a sua pesca natural. Ele teve uma pesca sobrenatural, mas num ambiente natural, uma pesca maravilhosa. E quando ele teve essa pesca, ele largou essa pesca e falou: Senhor, eu não quero o que tu tem, eu quero a tua presença. Eu não quero o que tu pode me dar, eu quero a tua pessoa. Eu quero viver contigo, eu quero ser moldado por ti. Então, ele foi fiel a Jesus no natural. E quando ele entrou no deserto, Jesus foi fiel com ele no sobrenatural. Você entende isso? Quando você é fiel com Deus, na tua colheita, na tua pesca natural, quando você passar por um deserto, Deus não vai deixar de prover para a tua casa, Ele vai ser fiel contigo no sobrenatural. Quando você é fiel a Deus no natural, quando você estiver passando por um deserto, não tem do que se alimentar, Deus vai fazer brotar gente, Deus vai fazer brotar comida, Deus vai fazer brotar oportunidade, porque quem é fiel a Deus no natural, Deus não desampara num momento de deserto, num momento sobrenatural. Deus move céus e terra para quem é fiel a Ele. Seja fiel a Deus no natural, para você começar a viver os milagres de Deus no deserto. Pescar peixe no deserto é sobrenatural. Ele faz essa pesca, ele entrega louvor para Jesus. Aí Jesus fala: tá pronto, entendeu? Está sendo fiel naquilo que eu dei para ele. Vem aqui, Pedro, eu te farei agora pescador de homens. E aqui, para finalizar, eu uso uma frase do pastor Renan, fantástica. Pastor, qual é a diferença de pescar peixe e de pescar homens? Simples. Peixe, você pesca vivo para morrer. E homem, você pesca morto no pecado para viver.